Agora, se for fudido, não venha, não. Ah, pois tá todo mundo fudido, não tem ninguém com dinheiro aqui. Fudido e ainda mal pago. Você tá Aí, ganhando, ó. é muito. Pode botar um Tá. pé aí. Por mim, o Kawai pode cortar, não tô nem aí pra ele. Eu não tô nem aí pro Kawai, é com ele a Você sorte. aceitou aí? O que foi? Ela disse porque eu falei que tá todo mundo fudido, aí vem diz que o Kawai vai cortar. Então, cancela o vídeo. Cancela não. Mas você não aceitou. Cancela não, Eu hein? aceitei aqui. Cancela ou não cancela? Tá Manda bugado. o Kawai tomar no final do espinhaço. Eu pensei que você ia falar outra coisa, cara. Pensei que você ia falar outra coisa. Manda tomar não, diga aí. No final do Não, não espinhaça no buraco negro. no cu, Eita, no escures. o quê? O quê? Como é o nome? Final do espinhaço é no ânus, no cures. De quem é que quer que toma aí mesmo, rapaz? O Kawari, o caralho. E aí, Sibeli? Vamos matar ali, ó. E aí, Sibeli? Tem comentário. Essa foi derrubada. Não,